gostoso de Deus é esse. Deus, ele vem nos surpreender a cada momento, né, através de cada pessoa que vai levar a sua palavra. Então vamos meditar juntos esse evangelho? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus navegado a outra margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou à sua vista. Lançou-se aos seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi. Com ele, grande multidão o seguia, o comprimindo. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por trás, entre as multidões, e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e, voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te comprime e perguntas: quem tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu, para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu um alvoroço, e os que estavam chorando fizeram grandes lamentações. Ele entrou e disse: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levavam consigo, e entrou aonde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse e mandou que se dessem de comer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o desfecho da história: a menina foi curada. Mas até ela ser curada, Jairo teve que ter paciência, esperar, passou por diversas dificuldades. Percebam, algumas atitudes importantes que nós temos que ter diante de Jesus. Pode ir, irmão, isso é bom demais, isso incentiva a gente. Atitudes nossas diante de Jesus. E às vezes eu pego muito no pé, eu falo muito deles, né? Às vezes a gente entra na igreja, principalmente dia de domingo, né? Santa Missa, a gente vai logo lá para aquele nosso lugarzinho. E aí que tem alguém naquele lugarzinho, que a gente fica bravo, porque o lugarzinho é meu. Né? A gente, o primeiro lugar de ir é no sacrário. Dobrar o joelho e falar: Senhor, estou aqui, cheguei. Né? Seja feita a tua vontade na minha vida. Aí eu volto lá para o meu lugarzinho. Percebam, Jairo, a primeira coisa que fez antes de pedir qualquer coisa para Jesus, se colocou aos pés de Jesus. A mulher que se esvaía em sangue, a primeira coisa que ela fez, quando ela pensou, se colocou aos pés de Jesus. Depois ela tocou no manto dele. Então a atitude de dobrar os nossos joelhos, a atitude de
estar aos pés de Jesus vai fazer com que a tua fé se torne mais forte. Ali naquele momento a gente pode perceber, quando nós estamos de joelho aos pés de Jesus, quão pequeno eu sou, quão grande é o Senhor, que pode fazer maravilhas na nossa vida. Para estar aqui essa noite, Edneuza, foi difícil, como nós falamos, né? Difícil. Parecia que nada ia acontecer. Olha que glória está sendo essa noite, né? Aconteceu tudo. Porque nós colocamos diante do Senhor e na vontade do Senhor. Jairo, a mesma coisa. Ele sai da casa dele um chefe da guarda, gente. A gente não está falando de um povo como eu, como você. Um chefe da guarda, alguém graduado. Ele vai em busca do Senhor. Foi em busca do médico dos médicos. E ele deixa, olha que situação para Jairo difícil, a sua filha na cama, prestes a morrer, a sua mulher ali, aquele povo, todo mundo chorando lá. Ele fala, não, eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar Jesus. Às vezes a gente não quer, diz que não pode largar aquela pessoa que está em casa, doente, né? Vê se ela aguenta ficar um pouquinho. Vai lá buscar Jesus para essa pessoa. Vai buscar Jesus para essa pessoa. E Jairo foi, percorreu, encontrou Jesus. Se colocou aos pés de Jesus e disse ao Senhor, Senhor, minha filha está morrendo, vai lá em casa. Jesus não disse não. Jesus disse, eu vou. Porém, até que ele chegasse na casa de Jairo, muita coisa aconteceu. Eu não sei o que você já pediu para Deus. Eu não sei o que você vai pedir para Jesus. Mas calma. Até que vá acontecer, porque vai acontecer e eu creio que vai acontecer. Mas muitas coisas, muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. Jesus tinha mulher com fluxo de sangue para curar. Jesus, a palavra diz que quando Jesus falou para Jairo, tá bom, eu estou indo lá. E ele saiu, a multidão veio atrás. Jesus não era único e exclusivo de Jairo. Ele não é único e exclusivo meu, nem seu. Ele é de todos os filhos. E Jesus sabe o momento certo em que ele vai agir, em que ele vai curar e que ele vai ser glorificado por nós. Ao longo do caminho que a gente vai passando, pode até ter sido, Jairo ficou ali, imagina a situação de Jairo, aflito, a filha quase morrendo e ele lá, olhando, curou a mulher, minha filha, né? Minha filha. E de repente Jesus caminhava e curava um coxo e curava um cego. Caramba, mas em momento nenhum, perceba na palavra, Jairo falou assim, Senhor, bora Senhor, bora Senhor. Minha filha está morrendo, Senhor. Momento nenhum. Jairo não pressionou o Senhor. Porque Jairo creu. Ele vai. Ele falou que vai, ele vai. Você orou, sentiu que Jesus falou que vai te abençoar? Ele vai. Não precisa toda hora ficar lembrando. É que a gente é humano, a gente lembra mesmo, não tem jeito. Mas não precisa. Jesus sabe do que você pediu. Ele guarda no coração dele tudo aquilo que você já pediu. Se você pediu com fé, se você se colocou no joelho, ele sabe. E Jairo, como chefe da guarda, né? Do lado de Jesus, vamos lá. O Senhor está curando e eu estou lá andando. De repente, vem as pessoas da casa de Jairo. Olha para Jairo e fala assim, o que você está fazendo importunando Jesus? Tua filha já morreu. Tua filha já morreu. Não dá tempo de Jairo esboçar qualquer reação. Jesus olha somente nos olhos de Jairo. Apenas creia. Apenas creia. Confie em mim. Confie em mim. Eu não sei quantas pessoas ao meio do teu caminho, ao longo do teu caminho, já te tentaram desanimar. Porque para desanimar, assim, o encardido usa das pessoas também. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, mas se deixou pelo ouvido, né? Satanás falar pelo ouvido, vai lá e te desanima. Faz isso não, isso não vai dar certo. Hã? Faz isso não vai dar certo. Não abra mão da tua graça, da tua bênção. Faça como Jairo. Apenas creia. Creia. Fica firme. Segura. Segura, como diz o louvor, segura na mão de Deus e vai. Vamos cantar essa depois no final. Segura na mão de Deus e vai. E foi o que Jairo fez. Quando Jesus olha para Jairo, apenas creia. Só no olhar. Porque Jesus fala conosco no olhar. Jesus fala conosco no olhar. Só no olhar já deu para saber. É como pai e mãe de antigamente, né?
Eu lembro da época do meu pai e da minha mãe, não precisava brigar. Era só... Acabou a correria, acabou. A gente sabia o lugarzinho que a gente tinha que ficar. Já eu sabia que o lugar dele era a espera. Eu tenho que esperar, eu vou esperar. E ele foi caminhando com Jesus. Quando chegou lá, na casa de Jairo, a multidão, Jesus fala, que é essa multidão? Que está todo mundo chorando. Ah, a menina morreu. Jesus, não morreu não. Ela apenas dorme. Todo mundo começou a rir. Jesus falou, sai daqui para fora. Só fica comigo Tiago, João, aqueles que eu chamei e os pais das meninas. Eu não sei quantos vão dar risada daquilo que você almeja. Eu não sei quantos vão dar risada. Ah, isso não é para ti. Né? Isso não é para ti. Confia, creia. O que Deus preparou para ti, está guardado para ti. É para ti e não é para mim. É teu e não é meu. É teu. E Jairo, naquele momento, eu imagino que ele sorria por dentro, né? Aquela vontade de dar saltos de alegria que depois ele pôde dar. E Jesus chega na menina e diz para ela, levanta e anda. E assim aconteceu. Eu não sei se você parou os teus planos, se você parou alguma coisa no meio do caminho. Quaresma também é momento de espera. Estamos aguardando, né? Já Semana Santa, estamos aguardando que Ele vai ressuscitar por nós. Mas antes de ressuscitar por nós estamos vendo nas Escrituras, e vamos ver lá na frente, o quanto Ele vai sofrer. Antes da grande alegria, houve sofrimento. E você acha que vai ser diferente comigo, com você? Não vai ser diferente. Nós vamos sofrer, mas nós cremos. Nós cremos na vitória, nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. E só aqueles que verdadeiramente creem é que vão alcançar essa vitória. Por que Jairo alcançou a vitória? Porque ele caiu de joelhos lá atrás. Ele caiu de joelhos no Senhor e ele acompanhou Jesus até o fim, mesmo sofrendo. Imagina a situação daquele pai. Mesmo sofrendo, sabendo que a filha estava indo morrer. Outro chegando dizendo que a filha já tinha morrido. Mas ele aguentou firme. E Deus quer dizer para você essa noite, meu irmão, minha irmã, para você que está em casa com a gente. Aguenta firme. Mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que sangre, mesmo que ninguém acredite em ti, fique firme. Aqueles que ficam firmes com Deus alcançarão com o Senhor a coroa da vitória. E essa coroa, ela está guardada para você. No momento certo. No momento certo, eu não tenho dúvidas que Jesus vai dizer para você assim, ó, meu filho amado, minha filha amada, você creu, é teu por merecimento. Claro que muitas vezes a gente consegue as coisas pela misericórdia, né? Porque Deus é misericordioso. Mas receber por merecimento é para aqueles que são firmes ali com Deus. Ei, eu não sei como é que estão as águas do mar da tua vida, mas segura na mão de Deus e vai. E lá na frente, a vitória é tua em nome de Jesus. Amém? Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Dessa vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. A gente termina, põe a mão no teu coração.
Diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero sair daqui dessa noite, Senhor, tendo como exemplo, Senhor, Jairo. Senhor, me ajuda nas minhas dificuldades, que eu não desanime, que eu possa me espelhar em Jairo, Senhor, estar firme em Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que o inimigo das nossas almas venha me importunar. Eu renuncio toda a ação do mal, seja ela carnal ou espiritual, que esteja sobre a minha vida, que esteja sobre a minha família. Em Teu nome, Senhor Jesus, eu expulso toda a ação do mal na minha vida, na minha família e na minha casa. Senhor, me mantenha firme ao Teu lado, porque eu quero ser merecedor da Tua graça. Amém.